Ô, pessoal, valeu, Vitor. Obrigado aí, cara. Tava falando aqui, tava mutado. Pessoal, ok, então vamos lá, vamos prosseguir aí com o nosso conteúdo. A gente vai ver hoje pesquisa, tá? Pesquisa de dados em array. Só que antes eu gostaria de saber as dúvidas de vocês. Quero tirar dúvidas sobre o trabalho, sobre as listas do URI, tá? Sobre qualquer assunto aí, conteúdo. Queria tirar dúvidas, ver como é que vocês estão aí. Isso, Sávio. O trabalho é o seguinte: a partir do dia que ele foi disponibilizado, vocês vão ter, eu acho que está programado lá para a entrega ser até o dia 6 de dezembro. Entrega até o dia 6, aí dia 7 é a apresentação. Vocês vão me apresentar. Mas se for o caso, a gente tem aí margem para prorrogar um pouco mais essa entrega, tá? Se for preciso, a gente prorroga aí mais alguns dias. A gente tem aí alguns dias de margem, mas a princípio a entrega é até o dia 6, ok? Podendo ser prorrogada aí mais alguns dias. Isso, a entrega é dia 6 e a apresentação no dia seguinte. Ok. Vamos lá, pessoal. Dúvidas sobre o trabalho, sobre URI? Tá, beleza. É muito importante. Sem ler esses apêndices aí, fica complicado. Aí depois que o cara entende, aí pronto. Aí é só entender o código, né? Como é que ele está organizado. Aí fica tranquilo de fazer as alterações. Tranquilo assim, né? Você faz com segurança, né? Com mais segurança. Beleza. Bom, quem tem dúvida do URI? Nas listas? Não havendo dúvida, então a gente passa aí para métodos de pesquisa. Pesquisa de dados. Então é o seguinte, pessoal. Até o momento a gente já aprendeu a ordenar dados. Ainda não vimos intercalação, né? Porque ela não vai ter tanta relevância assim agora. Mas a gente viu três formas de ordenar dados, né, num array, e vamos ver aqui maneiras de pesquisar. Né? O que é a pesquisa? É verificar se um determinado elemento faz parte, está armazenado no meu vetor, no meu array. Então, por exemplo, se eu quiser saber, né, pesquisar para encontrar o número 57 aqui no meu vetor. Eu estou buscando o número 57. Ok? Como que a gente poderia proceder? Qual seria, né, o passo a passo aí que vocês fariam para buscar, procurar o 57 dentro desse array? O que é que vocês me diriam aí? A pergunta é: o 57 está dentro do vetor? Aí como é que você faria para pesquisar ele?
Vamos lá? A pergunta não é retórica, tá? É para vocês mesmo. Como é que a gente consegue fazer essa pesquisa aqui de dados? Eu quero saber se o 57 faz parte desse vetor. Nós, seres humanos, a gente, né? Nós conseguimos fazer isso rapidamente, mas essa ação, ela tem um passo a passo. E é esse passo a passo que eu quero saber. Exatamente, sabe? Eu vou ler todos os valores do vetor e se ele for igual a 57, ele retorna. Como assim? Eu vou começar aqui do primeiro. Eu olho se esse aqui é o 57. Não é. Então vou para o seguinte. Não é. Vou para o próximo. Não é. Vou para o próximo. Não é. E vou olhando de um por um até achar o 57. Quando eu encontrar o 57, eu retorno. Eu digo, encontrei o 57. Né? E se eu chegar no final do vetor e não encontrar, eu vou dizer que não encontrei o número 57. Então, essa é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa sequencial. Faço uma pesquisa ao longo do meu vetor sequencialmente, de um por um, na sequência. Ok? Então, essa é a pesquisa mais básica que a gente pode fazer no vetor. É uma pesquisa sequencial. Agora, eu vou fazer a seguinte provocação. Como é que eu poderia. Aliás, quantas comparações eu precisei fazer para encontrar o 57? Quantas comparações eu precisei fazer para encontrar o 57? Foram quantas comparações? Eu comparei com quantos elementos? Quantas posições do vetor eu tive que acessar para comparar e chegar nessa conclusão de que o 57 está no meu vetor? Isso, 13 comparações. Começa do zero, né? Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 comparações. Então essa pesquisa sequencial, ela vai envolver uma varredura do meu vetor, né? Você vai ter um comando de repetição que vai começar da primeira posição indo até a última posição do vetor. E aí você vai fazer o quê? Você vai testar se a chave que você procura, no caso a nossa chave é o número 57, né? A chave de pesquisa é igual àquela posição I. Se for igual, você vai dizer que encontrou. Vou só comentar aqui. Achou o elemento. E aí você vai dar um break aqui, né? Para ele sair desse loop. Se ele chegar até o fim do vetor, é porque ele não entrou aqui nesse if. Então ele não achou o elemento. Então, basicamente, eu vou fazer essa pesquisa aqui sequencial. E nesse caso, eu preciso de 13 comparações. Agora, a provocação é a seguinte: como é que eu poderia agilizar essa pesquisa aqui especificamente? Como é que eu poderia dar um gás aqui nessa pesquisa? Essa é a essa é a técnica que a gente vai aprender na aula de hoje. Só que eu não vou dizer aqui de graça. Quero que vocês me deem aí uma ideia de como que a gente pode proceder.
Quero agilizar a minha pesquisa. Eu faço 13 comparações aqui para achar os 57. Como é que eu posso diminuir esse número de comparações? Ordenar os números. Uma boa saída. Aí eu vou fazer o que depois? Já é um bom começo. Ordena os números. Procura pelos maiores. Mas como é que eu sei que ele vai estar entre os maiores? Eu poderia procurar de trás para frente. Beleza. É uma boa técnica. Mas como é que eu sei que o 57 vai estar mais para o final? Se por acaso o 57 estivesse aqui no começo do vetor. A princípio eu não sei quais são os elementos que estão no vetor, né? Eu não tenho essa visão que a gente está tendo aqui. Mas foi uma boa partida, foi um bom início. Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, pessoal. A gente vai usar essa sugestão aí do Sávio, né? O vetor ordenado. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma técnica que exige, que precisa que o vetor esteja ordenado para essa técnica funcionar, tá certo? É o que a gente chama de pesquisa binária, tá? O que que a pesquisa binária vai fazer? Ela vai assumir, né? Ela vai trabalhar em cima de um vetor ordenado. Então, observem que, por acaso, esse vetor aqui já está ordenado. Então, se ele está ordenado, eu posso aplicar a pesquisa binária. Então, como é que vai funcionar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar o elemento central desse vetor. Quem é o elemento que está bem no meio dele? É esse cara aqui, ó, da posição 7. E aí eu vou verificar se esse elemento é a chave que eu estou procurando. Ou seja, esse cara aqui é o 57? Neste caso aqui, não. Não é o 57. Se fosse, beleza, acabava aí. Mas não é. Então, eu vou usar agora a meu favor o fato do vetor estar ordenado. Como eu sei que o vetor está ordenado e o número que eu procuro é maior do que esse cara aqui, então, se o 57 estiver no vetor, com certeza ele está desse lado aqui, ó. Porque 57 é maior do que 39. Então, eu eliminei a metade dos elementos aqui para fazer busca, né? Para fazer comparação. Eu dei um corte drástico na quantidade de elementos que eu vou buscar para comparar. Então, agora eu vou fazer a pesquisa dentro desse universo aqui. E aí, como é que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo princípio. Eu vou pegar o elemento central, que está bem no meio desses elementos aqui, que no caso é esse aqui, 49. E verifico se esse cara aqui é o 57. E eu sei que esse aqui não é o 57. Bom, se não é o 57, o que é que acontece? Como 57 é maior do que 49, então 57, se ele estiver no vetor, ele está aqui do lado direito. Se ele fosse menor, ele estaria do lado esquerdo, mas como ele é maior, ele vai estar aqui para o lado direito. Então, vou aplicar o mesmo processo. Vou pegar o elemento do meio, que no caso aqui é o 63, né? É o da posição 13, e verifico se ele é o 57.
Não é o 57. Como 57 é menor do que 63, só há uma possibilidade. Ele está do lado esquerdo do 63. Então, eu vou ver se o 57 está aqui, nesse universo restante aqui. E aí eu vou verificar se esse cara é o 57. E eu vejo o que é o 57. Então, aqui, a gente fez quantas comparações? Eu fiz uma, fiz duas, fiz três, 4 comparações para encontrar o 57. Na pesquisa sequencial, a gente fez 13 comparações. Na pesquisa binária, a gente fez 4 comparações. É uma diferença muito, muito grande. É um terço, né? Pouco mais de um terço das comparações que a pesquisa sequencial ia fazer lá. Então, quando eu tiver um vetor ordenado e precisar fazer uma busca, eu posso usar essa técnica. A pesquisa binária, por que binária? Porque ele vai dividir o vetor em 2. E aí eu vou escolher qual lado eu vou continuar minha pesquisa. E aí eu já elimino a metade dos elementos a cada rodada. Então, com isso, eu vou ter uma aceleração aí, vou dar um gás na minha pesquisa. Como é que a gente vai implementar um negócio desse aqui? Bom, para que a gente implemente isso, eu vou precisar ficar controlando, né, o intervalo de valores onde eu vou fazer a minha pesquisa. Tá? Então, a ideia vai ser o quê? Eu vou precisar sempre calcular esse elemento aqui do meio. Bom, mas para eu calcular esse elemento do meio, eu preciso saber qual é o índice do início e o índice do final. Então, eu vou ter aqui duas variáveis que vão me indicar onde começa e onde termina o intervalo de pesquisa que eu estou usando nesse momento. Então, vou ter aqui uma variável que vai dizer o início, outra que vai dizer o fim, e essa aqui é o elemento central, o elemento que vai ficar bem no meio. Ok? E aí eu sei que eu consigo calcular esse índice aí, o índice do elemento do meio, a partir do valor do início e o valor do fim. Como é que eu poderia calcular, né? Na pesquisa sequencial, desculpa, na pesquisa binária, como é que eu poderia calcular isso daí? Eu poderia fazer o seguinte, a variável meio vai ser início mais fim dividido por 2. Início mais fim dividido por 2, eu sei quem é, né, qual é a posição do meio. Uma vez que eu sei agora quem é a posição do meio, eu vou verificar se a chave que eu estou buscando é igual ao elemento que está no meio do vetor. Se for igual, beleza. Vou botar aqui, achou o elemento. Depois a gente completa esse código. Então, achei o elemento. Agora, e se não for? Bom, se não for,
Vou ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é a chave ser menor do que esse elemento aí do meio. Bom, se ele for menor do que esse elemento do meio, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso daqui. Eu vou mudar o meu intervalo de pesquisa. O meu intervalo de pesquisa agora vai ser esse aqui, ó. Se a chave for menor do que o elemento do meio. Então, eu vou ter que alterar o valor do fim para cá, ó. Ou seja, o fim agora vai ser o meio menos 1. Ok? Então, se a chave for menor, eu vou alterar o intervalo. O meu novo intervalo agora é esse aqui. Mas, e se a chave não for menor? Bom, se a chave não for menor, então é porque essa chave é maior que o elemento do meio. E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? O meu intervalo de pesquisa agora vai ser à direita desse cara do meio. Ou seja, ele vai começar agora aqui e vai até lá no final. Então, se a chave for maior, o início vai ser o meio mais 1. Ok? Bom, e aí, quando eu alterar o meu intervalo, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou recalcular o cara do meio, ou seja, início mais fim, 8 mais 14, 22, dividido por 2 dá 11. Calculo o novo elemento do meio. E verifico se a chave que eu estou buscando está localizada aqui nessa posição. Ou seja, eu vou repetir o meu processo. Tudo isso daqui que eu fiz, eu vou repetir. Ou seja, eu vou ter aqui um loop que vai repetir esse processo aqui quantas vezes for necessário, até ele encontrar o elemento. Ok? Então, esse cara é o 57? Não. O 57 é menor do que 49? Não. O 57 é maior? É. Então, o que é que eu vou fazer nesse caso? O início vai receber o meio mais 1. Então, o início vai receber 11 mais 1, 12. Esse agora é o novo intervalo. E aí, vou voltar para cá e recalcular o meio. O meio é quem? 12 mais 14, 26, dividido por 2, 13. Agora aqui é o meio. E aí, verifico se a chave está nessa posição do meio. Não está. 57 não está aqui na posição 13. O 57 é menor do que 63? É. Então, o fim
recebe meio menos 1. Ou seja, o fim agora é 13 menos 1, que é 12. Ou seja, o início e fim agora têm o mesmo valor. Vai chegar aqui, volta e calcula o novo meio. 12 mais 12, 24, dividido por 2, 12. Então, o meio também vai apontar para cá. Então, o meio também vai apontar para cá. E aí eu pergunto, novamente, a chave é igual ao elemento do meio? Nesse caso é. Então, ele achou o elemento. E aí ele vai parar esse loop. Né? Você vai dar um break. E sai desse loop. Ok? Mas e se por acaso o 57 não estivesse aqui, dentro do meu vetor? Bom, se ele não estivesse dentro do vetor, o que é que ia acontecer? A chave não ia ser o elemento do meio, a chave não ia ser menor e a chave nem ia ser maior. E aí ele ia voltar para cá e não precisava mais entrar novamente no while. Então, qual seria a condição que ia indicar que eu tenho que parar o meu loop? Que não adianta mais procurar que o 57 não existe. Né? A condição vai ser justamente quando eu chegar, o início e o fim forem iguais. Ou, de repente, se o início for menor do que fim. Desculpa, se o fim for menor do que o início. Posso ter essa situação. Mas, enfim, enquanto o início for menor do que o fim, ele vai fazer isso daqui. Na hora que o fim for igual ou menor do que o início, você vai sair desse loop. Ok? Bom, e aí eu tenho o meu algoritmo finalizado. Né? Basicamente, eu vou ter a finalização desse algoritmo. Pronto. Então, aqui eu tenho duas maneiras de fazer uma pesquisa dentro de um vetor. A pesquisa sequencial, que pode ser usada em qualquer condição, e a pesquisa binária, que só pode ser usada quando o meu vetor estiver ordenado. Essa é uma premissa, né? Uma condição necessária para que eu use a pesquisa binária. O meu vetor tem que estar ordenado. Ok? Ficou claro isso daí, pessoal? Essa ideia? Dúvidas? Pronto. Aí a pergunta do Sávio: se a quantidade de termos fosse par, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma quantidade ímpar, né? E se a quantidade fosse par? Então vamos ver aqui o que, que aconteceria. Boa pergunta.
Vamos supor, então, que eu tenha aqui uma quantidade par de elementos. Vamos supor que eu não tenha essa posição aqui. Então, tenho agora 14, né, elementos. Então, o que é que eu vou fazer? Na hora que eu for calcular o meio, 0 mais 13, 13 dividido por 2, 6,5. E aí? Não tem 6,5. Ou é 6 ou é 7. Aí eu tenho que tomar a decisão. Ou eu trunco, ou eu arredondo. Tá? Então, a gente costuma usar, Sávio, a divisão inteira. Então, 13 dividido por 2 é 6,5, mas a divisão inteira, o resultado é 6. Então, para que você resolva este problema, você vai usar aqui o nosso bom e velho math.trunc. Porque aí o math.trunc vai pegar apenas a parte inteira da divisão. E aí o algoritmo prossegue normalmente. Ok? Ok aí, Sávio? Tranquilo? Joia. Bom, dúvidas aí, pessoal? O paciente, não, ele vai truncar. Ele pega o 6. O que é que o paciente vai fazer? Ele vai converter a string em um número inteiro. Aí ele vai pegar o 6, né? Ele vai fazer isso aqui. O 6,5, o que é que o paciente vai fazer? Ele vai pegar caractere por caractere. Aquele algoritmo lá, o algoritmo número 9, né? Então ele vai pegar esse caractere, pega o código da tabela ASCII, converte ele e gera o número 6. Aí vai pegar o próximo caractere. Aí ele vai ver que esse caractere aqui, ele não é possível ser transformado em número. Aí ele para por aqui. E aí, então ele vai transformar 6,5 em 6. Então o paciente ele acaba truncando. Beleza. Ok. Então essa aqui é a pesquisa binária. Lembrando, pessoal, que todos esses códigos que eu estou fazendo aqui com vocês, vocês podem pegar lá no meu GitHub, tá? Eu tenho lá na pasta de algoritmos, aí tem lá todos os códigos. Essa parte de pesquisa está lá, tem uma pasta chamada pesquisa, e a parte de ordenação está dentro da pasta ordenação. Então, ordenação está aqui, JavaScript, tá alguns algoritmos, né, que a gente viu, e a parte de pesquisa está aqui. É a pesquisa binária, que é essa que a gente está vendo, e a sequencial, que foi a primeira lá que a gente viu, que pesquisa passo a passo. Ok? Bom, dúvidas aí, pessoal?
Então, o que é que a gente tem aqui para ver ainda? Próxima aula, vou mostrar para vocês a parte de persistência de dados. Como que vocês vão fazer para armazenar localmente, né, os dados de um programa seu. E aí, quando você quiser, você recuperar esses dados novamente, tá? Então, é isso que eu vou mostrar na próxima aula. E é esse conteúdo que vocês vão usar para fazer a persistência de dados do ranking do jogo de vocês, né? Lá no jogo vocês vão guardar um ranking, a pontuação dos jogadores, e aí você vai salvar essa pontuação na máquina. E aí você pode fechar o jogo. Se você abrir novamente o jogo, ele vai recuperar aquele placar, aquele ranking, né? Então ele vai sempre deixar guardado isso daí. E aí é isso que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, ok? Perguntas, dúvidas? Joia. Então, só para finalizar, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui a introdução, vou mostrar para vocês uma... Vou mostrar para vocês uma coisa que vocês vão... Faz parte do conteúdo da disciplina que vocês vão precisar, né, para fazer o trabalho, que é a parte de registro ou objeto, ok? Então eu vou pegar aqui o livro branco para ajudar a gente nisso. E aí é uma boa aí, o Jorge já, né? Quem tiver aí sozinho para fazer o trabalho, quiser fazer em dupla aí, né? Vocês podem ir montando aí a dupla. Recomendo fazer de dupla para justamente dividir, né, as atividades e discutir sobre o código, né? Bom, lá no capítulo 9 desse livro aqui, últimas palavras, tá? Ele fala aqui rapidamente sobre objetos, tá? Vamos dar uma olhada lá. Esse assunto, né, que eu vou mostrar, ele faz parte do conteúdo, tá? Na ementa, isso é o que se chama lá de registro, tá? Na ementa da disciplina, o nome disso está como registro. Por quê? Porque é o nome, né, formal do negócio aqui que a gente vai ver. É um registro de dados, tá? Onde é que você vai encontrar a formalização desse assunto aqui? No livro azul, tá? Então, a formalização, algo mais formal, você vai encontrar aqui no capítulo 10 do livro azul. Registro. E aí ele dá a definição de registro, né? Explica direitinho. Sugiro depois a leitura desse capítulo aqui, tá? Mas a gente vai usar aqui o capítulo, o livro branco, para fazer a introdução, tá? De como que é o registro no JavaScript. Então, no JavaScript, o registro, na verdade, ele se chama objeto. Ele é um objeto. E o que é um objeto?
A gente vai apenas fazer uma pequena introdução, mas isso vocês vão estudar na próxima disciplina. O pessoal que é da computação tem uma disciplina chamada Programação Orientada a Objeto. Então, esse é o primeiro passo que a gente está dando aqui. Tá? O objeto, ele é uma estrutura de dados onde você vai agregar, né? Você vai juntar, encapsular vários tipos de dados sobre uma mesma entidade. Como assim, professor? Fale agora em português, né? Seguinte, imagina essa situação. Eu tenho aqui 3 variáveis, então 3 informações a respeito de uma determinada pessoa. O pessoal dá uma travada aqui, peraí. Deve ter algum processo rodando aqui, está muito lento. Só um minuto, pessoal, desculpem aí, mas... Travou geral. Travou. Pronto. Desculpem aí, vamos lá. Ah, tá aqui. O Windows Defender aqui me sabotando. Bom, então imaginem que eu tenho aqui essas 3 informações sobre a mesma pessoa. O nome, a idade e o e-mail, né? Então, o nome da pessoa, Paulo Silveira. A idade, 33 anos. E-mail, paulosilveira@casadocódigo.com. Então, essas 3 informações, elas são referentes a uma mesma entidade, a uma mesma pessoa. E são tipos de dados diferentes. Imagina que eu tenho aqui uma string, tenho um inteiro e tenho de novo uma string. Então, as informações dessa pessoa estão distribuídas em 3 variáveis, ok? Então, eu posso, né, de repente, ter que me deparar com uma situação, com a seguinte situação. Eu quero também armazenar os dados de outra pessoa, vamos supor de um cara chamado Adriano. Como é que eu ia fazer? Aí eu ia ter que criar outra variável nome 2, idade 2, e-mail 2. Né? Aí eu teria, toda vez que precisasse de uma outra pessoa, ter que criar mais 3 variáveis. Né? E isso acaba ficando inviável. Para evitar isso, você pode agregar, agrupar essas informações numa variável só. E aí, como é que você faz isso? Você agruparia isso usando objeto.
né? Eu criaria um objeto, né? Uma variável chamada pessoa, e aí eu diria que a pessoa possui três campos, três atributos, três informações, né, que vão ficar armazenadas juntas dentro da mesma região de memória, tá? Que seria o nome, a idade e o e-mail. E aí eu definiria a sintaxe dessa maneira. Em vez de usar igual, eu uso aqui dois pontos. Coloco essas três informações entre chaves e atribuo isso para uma variável. Estou dizendo agora que a variável pessoa ela é composta de três campos, né? Ela é um registro que possui três campos. É como se eu tivesse aqui um gaveteiro, né? Um compartimento com três gavetas. Numa eu vou botar o nome, na outra a idade e no outro o e-mail. Tá? Tudo isso vai ficar dentro da mesma variável. E aí, quando eu for trabalhar com essa variável, se eu quiser exibir o nome da pessoa, as informações, o que é que vai acontecer? As informações vão ser exibidas todas juntas. Da seguinte maneira. Então, quando eu fosse exibir, ele exibiria o meu objeto e as três informações que pertencem a esse mesmo objeto, né? A esse mesmo registro. Tá? E se eu quisesse exibir a informação separadamente, eu quero exibir apenas o nome da pessoa, ou apenas a idade, ou apenas o e-mail. Então eu poderia acessar a informação dessa maneira. Pessoa, que é o nome da variável, ponto, nome, que é o nome do campo. Pessoa, que é o nome da variável, né, do objeto, ponto, idade, que é o nome do outro campo. Pessoa, ponto, que é o nome da variável, e-mail, o nome do campo, né? Então, se eu exibisse individualmente, ele mostraria assim. Aqui eu estou mostrando o objeto inteiro, e aqui eu estou mostrando apenas o nome, apenas a idade, apenas o e-mail, tá? E se eu quisesse mudar, alterar uma dessas informações, né? Então eu poderia fazer o seguinte: se eu quisesse trocar a idade dele, ele na verdade tem 37. Se eu exibir, eu vou ver que a idade foi alterada. 33, agora 37. Então, isso daqui é uma variável, como outra qualquer. A diferença é que idade é uma variável que está dentro de outra variável, vamos dizer assim, tá? Para facilitar o entendimento. É como se fosse uma subvariável, tá? Embora esse termo não exista, mas para a gente fazer uma ideia de como que funciona. Ou eu poderia usar pessoa.idade mais mais,
Aí ele vai incrementar, né? Vai passar de 33 para 34. Ok? Então, o objeto, ele funciona dessa maneira. Tá certo? Sempre que você precisar ter várias informações sobre uma pessoa ou uma entidade qualquer, você pode agrupar essas várias informações, né, essas várias variáveis, você pode agrupar dentro de uma variável só, que aí você organiza melhor o teu código, tá certo? E se eu quisesse armazenar os dados de várias pessoas, né, como é que eu faria? Você poderia usar um vetor de objetos, um vetor de registro, ok? Como assim? Você poderia ter um vetor e dentro desse vetor você armazenaria várias pessoas. Então você teria aqui o vetor com as suas posições. E aí, por exemplo, eu teria aqui dentro de uma posição, da primeira posição, eu poderia armazenar o Paulo. Então, o Paulo, ele é um objeto que vai ter 3 informações. Vai ter aqui o nome dele, Paulo Silveira. Vai ter aqui a idade dele. Opa, caiu a conexão, pessoal. Vocês estão me ouvindo e vendo minha tela? Agora eu tô. Beleza. Até onde vocês viram falar? Caiu de novo.
Opa, pessoal, voltou aqui. Tinha caído a conexão aqui da minha internet. Todos me ouvindo? Acho que aqui eu tenho que exibir de novo a tela, né? Vamos lá. Ok. Todos me ouvindo, vendo minha tela aí? Beleza. Bom, então estava mostrando aqui, né, a ideia de ter uma array de vetores. Eu tinha chegado a mostrar isso daqui antes de cair. A gente ter uma array e dentro de cada posição do array armazenar um objeto, né? Pronto, beleza. Então a ideia seria, dentro de cada posição do array, eu ter um objeto, e cada objeto vai ter dentro dele as suas informações, né? Então, como é que a gente faria isso? A gente poderia criar, por exemplo, variável pessoa, dizer que ela vai ser array, e aí eu fazer aqui um for, indo de 0, vou botar aqui n, eu vou ler esse n aqui. E aí o que é que a gente vai ter? Esse for, ele vai colocar dentro de cada posição do vetor um objeto. Então, o que é que eu faria aqui? Eu criaria aqui meu objeto, né? Eu abro e fecho as chaves e dentro eu digo quais são os atributos, né? Quais são os campos do meu registro, e aí eu crio, né? Eu coloco esse registro, esse objeto dentro de uma determinada posição do vetor. Tá? Então, com isso daqui eu poderia, né? Eu posso criar várias pessoas e deixar elas armazenadas dentro da posição do vetor. E aí eu poderia aqui, por exemplo, em vez de colocar uma variável fixa, usar um prompt para pedir as informações. Então, o prompt vai ler uma string, vai jogar nessa variável. Esse outro prompt vai ler uma string, fazer o parsint, joga na variável idade. E esse aqui lê uma string e joga na variável e-mail, né? Que vão compor esse registro, esse objeto aqui. E aí, uma vez esse objeto criado, eu jogo ele dentro, eu armazeno ele dentro da posição i do vetor. Tá? Então, a gente pode fazer isso dessa maneira. Se quiser fazer um teste aqui, quantidade de pessoas, botar 2 pessoas
Na verdade, o vetor é pessoa, né? Não é V. Pessoa. Agora vai. Pessoas, nome. Paulo Silveira, idade 33, e-mail. Opa. E-mail do Paulo Silveira. Pessoa, Adriano, idade 43, e-mail, adriano@mail.com.br. Pronto. Então, tem um vetor, dentro desse vetor tem dois objetos. Na posição 0 está esse primeiro objeto, na posição 1 está o segundo objeto aqui que eu coloquei. Ok? Então, eu posso, né, criar um vetor e dentro de cada posição coloco um objeto, né, com as informações específicas. Essa é uma outra maneira de trabalhar. Se não fosse assim, eu teria que criar, né, várias variáveis para ficar com essas informações na memória. Eu teria que ter 6 variáveis aqui. Uma para o nome desse aqui, outra para a idade desse cara e outra para o e-mail dele. Depois uma para o nome desse, outra para a idade desse, outra para o e-mail desse. E se eu tivesse mais objetos, teriam que ser mais 3 variáveis para cada um. Dessa maneira, eu consigo construir uma espécie de banco de dados, vamos dizer assim, tá? E armazenar isso em memória. Ok? Bom, então essa daqui é a ideia do objeto, né, do registro, que vocês vão, né, vão poder usar a partir de agora, caso vocês precisem. No jogo, né, vocês vão ter a oportunidade para usar isso daí para construir o ranking, né? O que é que seria o ranking lá do jogo? Seria um objeto que vai ter o nome do jogador, vai ter os pontos, né? Você vai ter duas informações sobre o jogador, o nome e os pontos. E você vai ter um vetor que vai ter vários objetos, sempre tendo nome e pontos, nome e pontos. Ok? Então, vou sugerir aí para vocês a leitura do capítulo 9, apenas esse item aqui, 9.1, muito importante, tá? E, para aprofundar nesse assunto de registro, capítulo 10 do livro azul. Ok? Bom, dúvidas, perguntas? Beleza, Ciel. Bom, então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui. Eu peço para que vocês, nesse final de semana aí, aproveitem para começar o trabalho, quem não começou, tá? Quem está estudando, ótimo, tá? E aí eu peço para trazerem dúvidas aí na próxima semana, tá certo? Vai ser importante aí, o quanto antes tirar dúvidas de vocês, melhor. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana. Segunda E chamada é até amanhã, né? terça. E amanhã, lembrando, segunda chamada, para quem não fez a primeira prova, tá? Tá Para ok. quem não fez a prova da AV2. O trabalho é para entrega dia 6, a princípio, tá? Se for preciso, a gente prorroga aí mais alguns dias, mas a princípio é dia 6. E aí a apresentação no dia 7. Opa, pode falar, Brenda. Consigo, é só dizer aí o código dela.
Primeira da lista 6. O tamanho. Tá, tem um I bem aqui, ó, Brenda. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Vamos lá. Tem um I bem aqui, ó, escondido, tá vendo? Apaga esse I aí. E aqui tu chamou a variável, o vetor de V maiúsculo. E aí, no resto do programa, tu tá usando ele com V minúsculo. Então, bota V minúsculo aqui. E tá faltando aqui você só completar aqui, ó. Tá faltando fechar aqui essa chave desse for. E tá ok, aqui ok, agora, aqui ok. Esse for aqui tá ok, tá faltando só as chaves mesmo. E aqui, é. E aqui você tá fechando aqui esse while. Na verdade, eu acho que esse while aqui, ele vai fechar. Né, aqui não. Essa chave aqui eu acho que ela não vai fechar aqui não. Ela vai fechar bem aqui, depois desse N aqui. Aí isso daqui na aula passada, depois eu dá uma olhada na aula gravada que eu expliquei que isso daqui não teria necessidade de fazer dessa maneira aqui, tá? Você pode exibir ele sem fazer isso. Aqui está faltando uma chave. Então, dá uma olhada na aula passada que eu dei essa dica aí para o Sávio. Não precisaria fazer todo esse teste aqui. Pronto. While... Ah, não. Isso aqui ficaria aqui, antes de terminar o while. Isso. Antes de terminar o while, você lê o N e aí vai voltar para lá para ele testar. Então aqui você leu, criou o vetor, leu as informações, ordenou e exibiu. Aí depois que exibe, lê outro N, ele volta lá para o while, começa tudo de novo. Cria o vetor, lê as informações, ordena e aí exibe. E é isso, essa parte aqui que dá para simplificar. Não precisaria desse paciente, mas pode deixar, está funcionando, né? Mas aí agora ele vai funcionar.
Só mesmo verificar aí os parênteses, tá? Conseguiu pegar aí a organização? Não é nem apagar, você pode fazer de outro jeito, né? No final da aula passada, eu mostrei as alterações, mas desse jeito aqui funciona. Se já está funcionando aqui, já está desse jeito, pode deixar. Mas tem uma maneira mais simples, que aí eu sugiro tu dar uma olhada na aula gravada. Está bem no final. Mas assim já funciona, está de bom tamanho. Ok? Beleza. Então, basicamente aqui foi só aquela letra I que estava aqui e as chaves que estavam faltando, né? Nesse for e colocar esse N aqui dentro da chave que termina o while. Ok, Brenda? Joia. Aí tu tenta aí, submeter de novo. Aí tu me avisa. Joia. Pois beleza, pessoal. Grande abraço a todos. Bom final de semana, hein? Tchau, tchau.